Sou muito agradecido, pastor, por esse convite e a maravilhosa oportunidade de passar esses dias junto com os irmãos depois de 30 anos de vida desta igreja. O tema desta noite é o mundo. Para nós prepararmos uma estratégia eficaz na luta, precisamos entender que é a natureza do nosso inimigo. Se nós não entendemos muito bem o que seja o mundo, será muito difícil vencer o mundo. O mundanismo que está penetrando as nossas igrejas com tanta facilidade, me parece em parte se deve ao fato de que nós não entendemos muito bem o que a Bíblia quer dizer com este tão interessante tema ou título que é o mundo. O texto que eu gostaria de comentar nesta noite seria 1 de João, capítulo 2, e versículo 15 a 17. O apóstolo João, neste texto, coloca o mundo como nosso tão importante inimigo que, se nós amarmos o mundo, somos terminantemente excluídos dos justos e justificados. Assim que ele escreve: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade do Senhor, permanece eternamente. Convido os irmãos a curvarem suas cabeças. Vamos orar e pedir que Deus nos ajude a entender e também vencer esse tão grande inimigo que nos circunda, o mundo. O nosso amado Senhor e Deus, é com muita gratidão que nós estamos diante de Ti nesta noite. Muito obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado pelas Suas tão importantes advertências. Inclusive essa advertência contra o amor ao mundo, que por alguma razão exclui o amor por Deus. Rogamos que agora Tu estejas nos acompanhando e dirigindo pelo Teu Santo Espírito, para que nós possamos não somente entender, mas tomar as decisões necessárias para realmente lutarmos e vencermos o mundo. Em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Lá pelos anos 1920, Oswald Spengler escreveu seu livro, O Declínio do Ocidente. Ele já percebia que estava infiltrando no mundo ocidental certos elementos que destruiriam nossa civilização. O Malcolm Muggeridge, que foi o chanceler da universidade onde eu me formei em 55 com doutorado, ele escreveu o seguinte, que Pascal, quando ele reconheceu que o homem abandona Deus, ou ele se imagina como também um Deus, pequeno, obviamente, ou reconhecendo o absurdo dele ser Deus, ele então volta a ser animal e assim satisfaz o seu desejo de grandeza, o seu desejo de se tornar dado inteiramente aos prazeres. Ou ele fica dominado pela megalomania ou pela erotomania. Ou ele se torna um pequeno Hitler, ou ele se torna um pequeno Hugh Hefner. Quando Malcolm Muggeridge falou isto, em 1974, lá em Lausanne, me parece que ele estava realmente atacando bem cheio o que o mundo representa para nós. O mundo, afinal das contas, é nossa maneira de encarar o que está em nossa volta.
Não é como o estudo sobre a carne, que é ver o que está dentro em nós, mas a ver como é que está indo o mundo em volta de nós. A palavra cosmos, que aparece no Novo Testamento 185 vezes, e mais de 100 dessas vezes usada pelo apóstolo João. A palavra cosmos significa simplesmente ordem, além de mundo. Sua raiz é a ordem das estações. Essa confiabilidade do fato de que amanhã nós podemos esperar que o sol vai despontar, como esperamos que esta noite, daqui uma hora ou mais, não estará mais nenhuma luz aí fora, porque o sol sempre se põe. E nós marcamos nossos relógios com absoluta segurança por causa da ordem do mundo. As mulheres que querem colocar suas caras em ordem usam cosméticos que vêm da mesma raiz. E criar esta beleza de poder ver as coisas em ordem, como também a nossa bandeira brasileira. A palavra cosmos, portanto, significa ordem. E no sentido que Deus é um Deus de ordem, obviamente é o Criador do mundo. Aliás, o Salmo 24, versículo 1 diz que todo mundo pertence a Deus, e todas as coisas que existem no mundo. Se Deus é o Criador, e se Ele ganha uma reflexão de sua glória criativa e criadora no mundo, certamente o mundo não estaria tão mal como nós talvez encontraríamos lendo a palavra de Deus. É porque tem dois aspectos no mundo. Um aspecto é o mundo como criação. Tudo aquilo que Deus no jardim, e antes de criar Adão, disse que tudo que ele fez em relação a este mundo era bom. Ele viu que era bom, e se Deus chama de bom, obviamente aquilo é bom mesmo, não é uma coisa ruim. Então o mundo em si, o mundo material, este mundo planeta que gira em torno do Sol, é algo de maravilhoso e bom. Cada vez que eu tenho oportunidade de ver algo de novo neste mundo e rever algumas das vistas maravilhosas deste mundo, eu me encanto com a maravilha da criação. Os céus e também a terra refletem a glória de Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Então este mundo existe somente para a glória de Deus. Agora, o outro aspecto do mundo que nos interessa em particular é este aspecto em que o mundo é nosso inimigo. Não no sentido que João 3,16 diz que Deus ama o mundo, porque o mundo nesse caso são as pessoas que habitam o mundo. E Ele ama todos os habitantes deste bairro, de Copacabana, de Ipanema, de todo o Rio, de todo o Brasil, do mundo inteiro. Ele ama os bandidos, Ele ama os drogados, Ele ama aqueles que traficam as drogas, não porque Deus não reconhece o pecado destes homens e mulheres que moram aqui, mas porque Deus criou estas pessoas e Ele tem um amor por eles como Jesus teve por Jerusalém. Quando Ele quis, como uma galinha, colocar os pintinhos debaixo de suas asas. Ele ama o mundo, mas não é no sentido que nós queremos discutir agora. O mundo como uma cilada, como um laço, como uma fonte de tentação. O mundo como nosso grande inimigo. E eu quero então que os irmãos pensem comigo alguns instantes em que sentido que o mundo se torna um laço para nós, um motivo de tropeço, de escândalo. Primeiro, a Bíblia ensina que o mundo cria para nós o grande motivo de preocupação. Deixe-me ler um texto que os irmãos devem conhecer.
um texto escatológico em Lucas capítulo 21 e versículo 34, em que nosso Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca, e talvez isso em particular falaria no fim do século 20, vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo. Este mundo cria automaticamente, pela nossa existência no mundo como nosso berço, como nosso lar, cria para nós a preocupação de sobrevivermos. Tal como o mundo em si está muito preocupado com a ecologia, e que daqui a algumas décadas não haverá mais condições para o homem sobreviver neste mundo. Se nós destruirmos essa camada de ozono, se nós gastarmos todo o petróleo que existir no mundo, se nós elevarmos a temperatura por esse processo de colocar tanta poluição no ar, que o calor vai sendo preso aqui dentro e a temperatura vai subindo, realmente vai ser muito difícil sobreviver no nosso mundo. Então este mundo cria para nós uma fonte de preocupação. Justamente por nós sermos participantes no mundo material, nossa existência no mundo, dependendo do mundo, cria esta possibilidade que o mundo não nos dará a possibilidade de manter mais a nossa vida no mundo. Nós somos, nas palavras de Paulo Tillich, nós somos pendurados sobre um abismo que não tem fundo, enquanto vivermos neste mundo, pendurado por um fiozinho que a qualquer instante vai ser cortado e nós vamos cair, e este mundo não vai nos sustentar. A preocupação do mundo é uma tremenda tentação. A preocupação que talvez vamos perder o emprego, haverá mais um pacote que vai tirar nosso sustento, que os ladrões vão pegar o nosso automóvel, ou alguma coisa vai acontecer em que o mundo vai se tornar, em vez de ser nosso amigo, que nos sustenta, que nos alimenta, vai se tornar nosso inimigo. Daí vem a possibilidade de preocupação. O apóstolo Paulo escreve sobre isto em 1 Coríntios capítulo 7. Eu sei que os irmãos que já casaram já leram esse texto várias vezes. Paulo aqui está discutindo se seria bom ou não casar. Ele diz o seguinte, versículo 29, isto porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Como se pode utilizar o mundo como se não existisse o mundo? Como se não estivéssemos usando o mundo? Somente se pudermos viver sem preocupação. Diz versículo 32, o que realmente eu quero, que estáis livres de preocupações. Não sei se os irmãos creem mesmo que preocupação é pecado. Preocupação não é uma opção para o crente. Se eu vivo dentro das circunstâncias em que Deus que escolheu o meu dia de nascimento, que escolheu os meus pais, que escolheu colocar tanta matéria cinzenta na minha cabeça, que me deu as oportunidades de estudar onde que eu estudei, viver onde eu vivi, ter as experiências que eu tenho vivido. Então minha vida, ainda que foi uma vida dentro do mundo, não é uma vida controlada pelo mundo. Minha verdadeira preocupação não é do mundo, mas do meu Deus. Se eu estou em condições de cumprir o que Ele quer comigo dentro deste mundo,
que eu não seja de fato tomado por um olhar horizontal, mas por um olhar vertical, colocando minha confiança inteiramente no Senhor. Então é importante lembrar que na parábola que Jesus contou, das sementes e dos 4 tipos de solo, capítulo 8, por exemplo, de Lucas, e outros textos paralelos dizem a mesma coisa. Nesse texto, capítulo 8, versículo 14, de Lucas, Jesus disse o seguinte, que a semente que caiu entre espinhos, são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, com as riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. A palavra que devemos sublinhar é a palavra cuidados. Que este mundo sufoca o cristianismo, sufoca as vidas dos cristãos com suas preocupações. Estamos tão preocupados em colocar nossos filhos na melhor escola, que nós, em vez de estarmos dependendo do Senhor, para Ele mostrar como devemos criar nossos filhos, nós estamos trabalhando 2 períodos para pôr esses filhos num lugar onde eu terei menos preocupação. É um problema, meus irmãos, em todo lado. Qualquer situação financeira, qualquer situação a sociedade ser dominada cada vez mais por ladrões e assaltantes, vai criando dentro em nós preocupação, ansiedade. A diferença entre preocupação é que eu entendo o que está provocando esse medo interior. Ansiedade significa uma preocupação por algum medo que por acaso possa surgir. Este medo interior, que é pecado, Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 8, diz que nós devemos nunca nos preocupar por coisa alguma. Se nossas vidas estão de fato nas mãos de Deus, essa preocupação sempre surge do mundo. Não é uma preocupação que surge do céu. Não é depois de morrer que vamos estar preocupados com a educação dos nossos filhos, dos nossos netos, enquanto vivermos neste mundo, que temos preocupação com salários e greves e não sei o que mais, se nossa vida vai ser melhor, se vamos pegar uma doença ou não vamos pegar. Toda essa preocupação é do mundo. E quando essa preocupação sobrecarrega o coração, tornando difícil para nós orarmos, difícil concentrarmos nossas mentes na palavra de Deus, quando nossa preocupação com o mundo é maior do que nosso relacionamento com Deus, certamente estamos nos tornando mundanos. Distração já é um outro elemento. Aqui nós aproximamos muito mais o conceito normal das pessoas com aquilo que é mundano. Quando pela primeira vez eu comecei a pensar mais seriamente sobre esse assunto, há 35 anos atrás, Dr. Barnhouse estava descrevendo justamente que a diferença entre carnalidade e mundanismo estava relacionada com aquilo que sai de nós, tentações internas e tentações externas. E quando se fala de tentações externas, principalmente estamos pensando em entretenimento, estamos pensando em televisão, estamos pensando em revistas e livros e novelas e não sei o que mais, aquilo que nós usamos em termos de tempo para o nosso lazer, aquilo que nós damos em pagamento de nosso esforço de trabalhar durante o dia e sentirmos que agora merecemos aquele relaxamento. E aqui vem o que a Bíblia chama de deleites da vida, às vezes chamado prazeres da vida.
Quando o meio-irmão de Jesus, Tiago, quando ele fala do mundanismo, ele está principalmente pensando nesta área de distração, em que o mundo vai dando-nos motivos para pensar sobre como é melhor se relaxar. Seria melhor ir para a praia ou ir para as montanhas? Bariloche ou Miami? Aqui estão as palavras de Tiago. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Em que sentido? Que o mundo é a fonte de nossa distração. É a fonte da minha alegria. Em vez de me alegrar no Senhor, me alegro numa viagem até a praia. Eu ainda tenho dificuldades em entender como é que o paulista, eu sei que aqui não acontece, mas em São Paulo, num fim de semana prolongado, nós temos mais de 100 mil carros tentando chegar nas praias de Santos, São Vicente, até Mongaguá e não sei onde. Para que essa gente está pronta a gastar horas para chegar lá? E depois 4 horas ou mais para subir novamente aqueles 60, 70 quilômetros para São Paulo? A razão é muito simples. É que esses indivíduos não têm outra maneira de se alegrar. Para eles, ele é o auge da alegria, é a distração que a praia traz. Mas não para o crente. O crente vai para a praia para glorificar a Deus, não para se distrair. A pessoa vive sempre se alegrando no Senhor. Qualquer outra experiência mundana não é uma distração, mas é um veículo pelo qual nós podemos glorificar a Deus. Portanto, se nós nos tornarmos mundanos, é quando nós procuramos os mesmos meios para alegrar este coração do que o mundano que não conhece a Cristo procura. Ele procura através das orgias, através dos boates, através da dança, através das drogas, qualquer outros meios, as novelas. Ele tenta se distrair, mas não o cristão. O cristão, pelo contrário, procura por todos os meios que Deus nos dá no mundo a descobrir melhores veículos para glorificar a Deus. Quando eu olho para a lua, eu tenho uma obrigação a dizer obrigado, Senhor, que mais uma vez eu estou vendo um daqueles luzeiros que tu criaste para o meu deleite. Eu te agradeço, não pelo fato que a lua é romântica, mas pelo fato que a lua é parte da manifestação do maravilhoso Deus, que é maior do que qualquer sistema solar ou galáxia, aliás, do que o universo todo, porque Ele criou este universo. Então, para mim, a lua não é uma distração, nem seria a novela na televisão uma distração, mas tem que ser um meio pelo qual eu me aproximo a Deus, já que em todas as coisas eu tenho obrigação, em vez de ser mundano e amar ao mundo, é alegrar-me no Senhor. A segunda tentação do mundo é a distração. Aquele mesmo versículo, Lucas 8, versículo 14, que a semente foi sufocada pelos deleites da vida, isto é, deleites mundanos. Terceiro, a tentação talvez que mais nos preocupa é o fato que o mundo cria uma tentação para nós possuirmos o mundo, para que se torne nosso mundo, que nós tenhamos o poder e capacidade de controlar este mundo. Será que uma pessoa, amados irmãos, que é multimilionário,
Uma pessoa que pode controlar o seu tempo para cruzar São Paulo só telefonando por um helicóptero. Aliás, ele não telefona, a secretária que telefona. E na hora marcada chega o helicóptero lá no seu quintal e ele entra no helicóptero e vai até Cumbica. Daí ele pega o seu avião e vai para qualquer canto do mundo, sem o mínimo pensamento sobre dinheiro. Por quê? Porque ele é dono de um bom pedacinho do mundo. Por alguma razão, nós humanos não estamos contentes com aqueles metros quadrados que são necessários para sobreviver. Aquela parte do mundo que Deus nos consigna, nós não estamos contentes como a Bíblia manda que sejamos. Pelo contrário, nós queremos pegar algo que pertence aos outros. E aí vem todo esse problema chamado justiça social em nosso amado país e outros países do mundo, que algumas pessoas tentadas, como aquele tolo de Lucas 12, que quando os seus campos produziram muito, e ele teve que destruí-los e colocar mais ainda. Por quê? Porque ele quer essa segurança que, possuindo muito e sendo muito rico, ele de alguma forma vai ser mais feliz e mais contente. Alguém perguntou para um ricaço, um verdadeiro tubarão, quanto dinheiro ele precisava para ficar realmente contente. Ele respondeu com uma sabedoria extraordinária: mais dinheiro, só mais. Se eu ganhar mais, estou bem, mas se eu não ganhar mais, aí estou ruim. É uma tremenda tentação, e algo que coloca nossas mentes humanas a funcionar a 100 por hora, a tentar imaginar como nós podemos possuir mais e mais. Deixe-nos ler um versículo aqui, capítulo 16 de Mateus. Os irmãos vão lembrar muito bem esse versículo, versículo 26. E os textos paralelos, várias vezes Jesus fala isso, várias vezes a Bíblia cita esta palavra. Que aproveitará o homem, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Parece que na medida que nós vamos possuindo e portanto amando aquilo que nós possuímos, cada vez mais a nossa alma fica carcomida e destruída e corrompida por este amor às coisas que a gente possui. Conta bancária, empresas. Meus irmãos, pensem bem antes de se vender a sua alma em troca do mundo. Antes de fazer um acordo com o diabo, pensem bem na vida de um Howard Hughes. Howard Hughes, sendo um dos homens mais ricos de sua geração, o homem com uma assinatura de um cheque podia comprar uma das maiores linhas aéreas do mundo, só com um cheque dele. Eu trabalhei durante um tempinho no Dupont. Eu tive a alegria, não sei se a alegria, de ver um pedacinho de papel assim que diz 14 milhões de dólares em uma assinaturazinha. Eu queria tanto levar por um banco e ver que a pessoa faria lá no outro lado desse guichêzinho, quando eu apresentar esse cheque aí, né? Ele podia fazer isso. Mas à medida que ele, depois de se deleitar em todos os deleites que dinheiro pode comprar, casar com as mais bonitas e famosas mulheres do mundo, aquele homem chegou ao fim da vida, num desespero, numa situação sem amigos, uma pessoa em que dinheiro não podia mais fazer nada por esse homem. Aquele homem foi desenvolvendo e criando e produzindo cada vez mais, a chegar num ponto, quando eu visitei a sua fábrica na Flórida, descobri que ele estava processando mais de 3 milhões de litros de suco de laranja por dia. Quando ele vendeu sua indústria, ele recebeu 300 milhões de dólares. Mas ele não sentiu que esse dinheiro era em troca de sua alma.
Para ele esse dinheiro era de Deus, que ele precisava usar para a glória dele. E sua maior preocupação não é como ele pode gastar para o seu benefício, mas como ele pode gastar para a glória de Deus. Ele é a pessoa que, quando a igreja levantava $200 mil por missões, eles davam um cheque, para que a igreja continue tendo aquele incentivo, ele dava já outro cheque pelo mesmo valor. Amados irmãos, Deus não é contra dinheiro, nem contra riqueza, Ele é contra o amor ao dinheiro, no qual, e por causa do qual, muitos têm caído numa cilada, e tem negado a fé. Assim diz 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. 9 também. Que dinheiro, amor, estas coisas, amor ao mundo, pode ser uma tentação quando nós sentimos que nós somos o dono daquilo que Deus coloca em nossas mãos. É muito triste quando o seu talão de cheque, o meu talão, e eu coloco essa palavra meu, em vez de Deus, aí que o mundanismo está pegando o meu coração. Tão diferente o caso de Hebreus, capítulo 10, versículo 34, quando Moisés que podia ter sido faraó do Egito, filho único de uma rainha, que este homem de Deus não importava em largar tudo para a glória de Deus, ou como aquelas pessoas que não importavam em perder tudo somente para servir ao Senhor. Diz aqui a respeito de Moisés que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Versículo 25 e 26. Ele contemplava um outro galardão do que aquele galardão de poder olhar para todo Copacabana e dizer: olha, todos os prédios desse bairro são meus, eu sou dono de tudo isso. Moisés não. Moisés diz: eu quero ser um dono de um lar celestial. Eu não importo largar tudo para ser dono daquele lar. Quarto lugar, o mundo cria uma falsa segurança, e aí uma preocupação muito grande. O antigo pastor dessa igreja, pastor Pedro, se envolveu, como os irmãos sabem muito bem, com Golden Cross, seguro de saúde. Mas essa palavra é falsa, não é bem seguro de saúde, é capacidade de pagar o custo de um tratamento. Tudo bem, mas o mundo cria, porque nós não pensamos muito certamente, que quando eu tenho seguro de saúde, que eu tenho segurança. Quando eu tenho segurança de uma apólice de vida, que eu realmente tenho segurança de vida. Não. Eu só tenho segurança de dinheiro, que será pago se a companhia não falir. Os irmãos entendem então como que o mundo vai nos vendendo uma ideia que nós não paramos para pensar muito seriamente, de que se eu tenho seguro de carro, se eu tenho seguro de vida, se seguro de saúde, se eu tenho seguro, não sei o que mais a gente pode segurar, que dessa forma eu estou seguro. Eu não sou nada seguro. A qualquer instante Deus pode fazer o que Ele fez com aquele tolo Shaul, para dar contas lá no céu, na mesma noite que ele pagou a última prestação. Hoje tu prestarás contas. A sua segurança foi insegurança
total. Foi a segurança daqueles pobres passageiros que andavam se alegrando, se deleitando naquele navio titânico, no instante que aquele navio chocou com aquele iceberg e se afundou. E centenas de homens foram para baixo. Por quê? Porque eles se asseguraram nesse navio. Eu vivi numa casa que custou 8 milhões de dólares para construir. Um deles morreu naquele desastre. E por causa dessa morte, aquela casa foi vendida apenas pelo preço do terreno, que não dava nem para pagar o IPTU, né, o custo do imposto predial. Amados irmãos, segurança que este mundo nos traz é pura insegurança. Aquele homem que se deleitava em Lucas 16, aquele rico, aquele que tinha tudo que dinheiro podia comprar, aquele mundano, ele foi para o inferno. Os irmãos sabem por quê? Não diz que ele era incrédulo. Talvez ele foi crente, não sei. A Bíblia não diz. Ele foi para o inferno por causa de sua má confiança em segurança, numa segurança que ele não tinha. Ele se assegurava certamente em pagamento de várias missas. Ele talvez pensava que ele estava sustentando uma igreja. Talvez ele foi como um coreano que, não sabendo o que dar para a esposa, comprou uma igreja para ela e deu como presente de aniversário. Alugaram um pastor, daí um ano a igreja estava cheia. Meus irmãos, nada que a gente faz com dinheiro, com esforço próprio, pode nos dar segurança. O mundo diz sim, a Bíblia diz não. Nossa única segurança é Deus. A W. Tozer diz que quem tem Deus e mais nada, não tem nem tostão, não tem casa, não tem nada mais, não é mais pobre do que uma pessoa que tem Deus e tem tudo. Não é não. Porque quando temos Deus, nós somos completamente seguros. Eu quero terminar nossa meditação sobre o mundo lembrando de mais um fator. É o fator secularizante. A palavra século vem de Tito, capítulo 2, versículo 12. Aqui o apóstolo Paulo diz que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões cósmicos, mundanos, vivamos no presente aion, século. Daí a Igreja Católica criou a palavra secular, ou secularizante, que não diz respeito aos 100 anos no fim do século XX que estamos vivendo, não. Isso não tem nada com o século nesse sentido. A palavra aion diz respeito a uma espécie de pensamento global, pensamento mundano, um molde de cultura, de valores, de ambições, aquilo que nos circunda, que todos os dias, se ligarmos à televisão, vamos ver o mundanismo no seu sentido secular. Dr. Klaas Balkmühl fala sobre este tema de secularização, quando ele interpreta que a secularização que começou no mundo ocidental há mais ou menos 600 anos atrás, começou talvez a mais antiga manifestação na Universidade de Paris, quando professores começaram a discutir a distinção entre razão e a fé, que a gente podia viver e crer na fé num compartimento e nós colocaríamos a razão em outro compartimento.
e que nós separaríamos verdade revelada da verdade real. E aí começa todo esse processo da renascença, das pinturas, da música moderna, rock, tudo é consequência daquilo. Quem tem escrito muito sobre isso é Francis Schaeffer. O processo é secularizador, é tirar das mãos e controle de Deus o seu mundo. Antigamente o mundo estava na mão de Deus, Deus que manejava as coisas. A gente nunca imaginava tentar modificar o mundo sem primeiramente ter permissão de Deus. Nunca ensinar nada que não estivesse de acordo com a palavra, pelo menos como a gente entendia a palavra. Mas quando a Igreja Católica chegou a seu auge, domínio completo do mundo, foi justamente nessa hora que o secular começa a dizer: olha, a igreja não pode dominar, Deus não pode dominar esse mundo. E hoje em dia nós temos um mundo completamente secular. Daí veio a teologia do Deus morto, que é o auge da secularização. Amados irmãos, o mundo então cria um pensamento que os irmãos podem ver hoje, se ligar à televisão. Vão viver Deus como afastado. Se menciona Deus é mais de brincadeira, não como aquele que merece todo o nosso amor e toda a nossa dedicação. Portanto, o que significa o mundanismo? Não é a maneira de se pintar, não é a maneira de se vestir, como muita gente pensa. É uma maneira de pensar. Afinal das contas, o que nós valorizamos? Ou, para usar a palavra do nosso texto, o que nós amamos? Porque se eu amo ao mundo, o amor do Pai é excluído. A concupiscência dos olhos, isto é, aquilo que os olhos materialmente podem ver e, portanto, querer possuir. A concupiscência deste coração babilônico, que quer pegar qualquer roupa, qualquer ouro, qualquer coisa deste mundo, para ser mais feliz. Amados irmãos, não sejam adúlteras, não vendem suas almas tão barato, para trocar a alma pelo mundo, porque que aproveitará que o mundo ganhe, que o homem ganhe o mundo e perque sua alma? Podemos orar? Senhor amado, ensina-nos a importância de desprezar o mundo, de desvalorizar os valores que o mundo nos coloca constantemente, em termos de preocupação, distração, possuir, dominar, ser reconhecidos e buscar glória. Rogamos, ó Deus, que nós possamos ser amantes de Deus e não amantes do mundo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.